Meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo na paz? E aí? Tava meio sumido, mas tô aqui de volta aqui gravando conteúdo pra vocês, pessoal. Ontem, muita correria. A canoa quebrou de novo o eixo. Gastei dinheiro só a porra, juntando mototáxi o eixo novo, que nem tinha, né? O cara da loja teve que tirar de outra rabeta pra me tirar do prego. Achei 280 de... Achei 280 com a hélice, foi para uns 300 e pouco com o táxi. Na canoa dos outros, né? Nas coisas dos outros, né? Mas fé em Deus, logo estaremos aí com o motor da gente mesmo aí, com rabeta e motor tudo. Tô aqui em casa, fazendo aqui um rango aqui, um arrozinho branco, um estrogonofe. E é isso aí, pessoal. Cuide, chama e valeu. Tamo junto.